pessoal, estamos de novo aqui em Joaquim Egídio. Hoje estamos com mais um elétrico, o BMW iX. Ele tem duas versões, o xDrive 40 e o xDrive 50, que é a versão top. E esse que nós estamos testando é o xDrive 50. Então vamos conhecer, esse carro tem muitos detalhes, então fique conectado com a gente aí para vocês conhecerem uma série de detalhes que eu descobri usando esse carro por uma semana. Começando aqui pela a parte frontal, né? Cheguei perto do carro, a chave está no meu bolso, ele já destravou, já está pronto para entrar, mas a parte de iluminação não é em LED, é a laser esse farol aqui. E é muito bacana, você anda na estrada com ele, cara, você vai virando, você vai estressando, ele vai acompanhando. Se tem um carro na frente, ele apaga para não ofuscar aquele carro. E se tem uma moto, um passageiro, um pedestre, ele ilumina para você ver o pedestre. É muito bacana. Além de tudo, ele traz muita segurança. Essa grade aqui, que no começo, na hora que a gente vê a primeira foto desse carro, a gente fala assim, pô, que grade feia, por que a BMW está aumentando tanto as grades e tudo mais? Tem até uns memes na internet aí que mostra uma grade com 4 rodas para 2030, né? Então, mas, cara, a gente se acostuma com isso daqui, fica bonito o carro. Olha, ao vivo é mais bonito do que talvez no vídeo e na foto. E o mais interessante, essa grade ela utiliza uma tecnologia chamada nanotecnologia, né? Que é aquelas batidinhas de pedra pequenininha que às vezes acaba machucando o para-choque, a grade dos carros, com um processo aqui de calor e tudo mais, ela é recuperável, ou seja, ela não vou falar que ela auto-regenera, mas ela tem um certo nível de regeneração. E atrás dessa grade aqui, estão todos os sensores, os radares, que justamente ajudam o quê? A mapear tudo o que está acontecendo na frente do carro e ajudam o motorista. Outro detalhe interessante, a gente gosta de ver o quê? O motor, né? De ver como que é a mecânica do carro. Cara, se a gente ficou frustrado já no Porsche 911, quando nós fizemos ele, nesse aqui a frustração é maior, porque a gente só consegue abrir isso aqui, ó, para preencher o líquido do limpador de para-brisa. O capô mesmo só pode ser aberto numa concessionária através de técnicos. Ou seja, nós não vamos ver o que tem aqui. A autonomia, né? O alcance desse carro com uma carga de bateria, declarado pela BMW e dentro do ciclo WLTP, que é o ciclo mundial que mede essa parte de autonomia, são 630 quilômetros. Mas na realidade, na vida real, eu diria que em torno de 500 a 550. Eu usei bastante, eu saí daqui de Campinas, esse foi o primeiro carro elétrico que eu arrisquei fazer uma viagem mais longa. Eu fui para Ubatuba com ele, daqui de Campinas até onde eu fui são 270 quilômetros, lógico. Eu sei que lá em Ubatuba tem um shopping que tem um carregador de 150 kW. Então isso me deu segurança para ir até lá e fazer uma carga rápida lá. Mas eu gastei praticamente 50% da carga da bateria para sair de Campinas e chegar em Ubatuba. Aí você fala assim, bom, mas na subida da serra gastou mais, né? Não, não gastou. Gastou mais ou menos a mesma coisa. Sair de Ubatuba para chegar aqui foi mais ou menos os mesmos 50% de bateria. E se nessa grade aqui não tem nenhum fluxo de ar, nada, é somente para sensores, aqui na parte inferior, vê que agora está fechado, é aonde entra o ar para fazer o arrefecimento da bateria ou para fazer também o arrefecimento do ar-condicionado. E é uma grade dinâmica, né? Ou seja, dependendo da necessidade e da velocidade do carro, ela abre ou fecha para melhorar o quê? A eficiência e para melhorar a aerodinâmica, ou seja, melhorar toda a parte de eficiência energética. E esse carro, apesar desse tamanho dele, o coeficiente de arrasto aerodinâmico é de apenas 0,25. Ele nasceu para ser elétrico, então não é um SUV que nasceu com motor combustão e depois foi eletrificado, vamos falar. É um carro que está entre o BMW X5 e o X7. Está mais para o X5 do que para o X7 em termos de tamanho, né? O entre-eixos tem exatamente 3 metros. Isso dá o quê? Uma ótima distribuição de espaço interno. A tração é nas 4 rodas, tem um motor
na parte dianteira e outro motor na traseira. O motor dianteiro ele tem 258 cavalos e o traseiro 313. Combinado são 523 cavalos de potência. E o torque também combinado dos dois motores é de 78 kgfm. Permite acelerar esse carro de 0 a 100 km por hora em 4,6 segundos. E a velocidade máxima é de 200 km por hora. Né? Se você considerar um carro que pesa praticamente um pouquinho mais do que 2.500 quilos, é muito bom também em termos de desempenho. Além de ser bom, é gostoso e agradável de dirigir. Na parte de rodas e pneus, o que a gente vê? Primeiro, essa roda, o desenho dela também é estudado para melhorar a parte aerodinâmica. Pneu 275/40/22. Às vezes olhando não parece que é um aro de 22 de diâmetro. E outra coisa interessante desse pneu, apesar dele ser série 40, a altura do flanco do pneu aqui é de 110 milímetros. Então isso acaba trazendo o quê? Uma boa aspereza para o carro também. Devido à dificuldade até de achar um pneu desse daqui, nós vamos ver no porta-malas que tem um pneu de reserva lá que a BMW deixa no carro, porque realmente esse pneu não é fácil de encontrar no Brasil no momento. A tração nas 4 rodas ela é por demanda, ou seja, o sistema ele faz a seleção de quantos % de tração para a traseira e quanto que coloca para a dianteira. O freio a disco ventilado nas 4 rodas, mas além do disco ventilado, ele tem o quê? Aquele sistema de regeneração de energia que nós vamos ver mais tarde. A altura livre do solo é de 203 milímetros e o ângulo de ataque dele é de 18 graus. Não é um carro 4x4 para off-road, mas são ângulos e alturas boas também para o uso dia a dia, principalmente nesse nosso solo que às vezes não ajuda muito, né? E a linha geral do carro que a gente vê, né? Essa janela aqui, uma cintura relativamente alta, que vem fechando aqui atrás, dando um pouco esse estilo mais esportivo. Aqui na coluna C, essa moldura, o iX, também dá um detalhe bacana. A parte de iluminação traseira também é a laser, né? E a gente tem aquele recurso no sistema mãos livres, né? Passou o pé, deu um passinho para trás. E a capacidade do porta-malas é de 500 litros, ou então 1.600 e poucos litros a hora que você rebate os encostos de banco traseiro. E aqui é aquilo que eu comentei, tem um step aqui, que é uma segurança que a BMW está dando para os clientes. Outro sistema interessante que a BMW proporciona, em termos de segurança, são essas lanternas aqui. Ou seja, se você está parado numa estrada à noite, na hora que você abre a tampa traseira, você fica sem iluminação, o carro que vem no sentido não vai te ver. Então, essas lanternas aqui, elas ficam acesas, dando uma posição para o veículo, né? E o fechamento também é elétrico, né? Agora a gente já consegue ter uma panorâmica de toda a traseira do carro, essas lanternas escurecidas também. Fica faltando, né, as saídas de escape, obviamente, mas ele tem essas saídas de ar que dá um detalhe bem bacana. E essa região central aqui, ela fica livre para o quê? Para colocar o gancho de reboque aqui, porque esse veículo pode puxar, né, uma carga de até 750 quilos de um trailer sem freio ou 2.500 quilos de um trailer com freio. Bom, pessoal, agora fazendo aquela avaliação tradicional do AE, do conforto do banco traseiro, mas antes disso, vou mostrar alguns detalhes aqui. Tanto a porta dianteira quanto a traseira, a maçaneta está embutida. Então você tem um botão aqui por dentro que você destrava a porta, né? Bem bacana. Também para melhorar o quê? A aerodinâmica. Você vê que a linha inteira do carro fica livre de qualquer ressalto. E as portas, tanto a dianteira quanto a traseira, ela não tem o quadro da janela, né? Ou seja, o vidro ele vai direto aqui e a mesma coisa acontece aqui na traseira. Aquela parte de vedação, né, que eu gosto de dar uma olhadinha boa, tal,
a gente vê aqui, ó. Bom, primeiro, né, o fechamento da porta, né? Ele tem aquele soft close, né? Você só encosta e ele suga a porta. E a vedação se dá muito bem aqui pelo vidro. A parte de ruído de vento do carro é sensacional. Quando você está dentro do carro, que você está saindo do carro, esse vidro ele abre pela metade, tanto o traseiro quanto o dianteiro. Por quê? A falta do quadro aqui levaria você eventualmente a bater a cabeça no vidro aqui, pela falta de visibilidade. Então, ele dando essa baixada, libera essa possibilidade de bater a cabeça, né? Esse monobloco todo, ele tem muito reforço em fibra de carbono. Apesar dos 2.500 quilos, eles usaram muitos materiais mais leves para reduzir um pouco e poder compensar com o quê? Colocar maior peso de bateria para uma maior autonomia, né? Bom, o banco dianteiro está regulado para a minha posição. Eu tenho 1,81 m de altura. E o que a gente vê aqui? Primeira coisa, né? Espaço para o joelho é mais do que suficiente. Espaço para os pés, a mesma coisa, né? O ângulo do encosto traseiro também é muito bom. Outra coisa interessante, na hora que a gente está dentro desse veículo, a gente começa a identificar o quê? A beleza do interior, o contato nos materiais todos é muito bom. E o interessante, ele é todo feito com material reciclado, não é reciclável. Logicamente que ele é reciclável também, mas é um material já reciclado. Então, ou seja, você não precisa ter materiais nobres e caros e animais e tudo mais para ter um acabamento bacana. Então, é muito bonito isso. Muito espaçoso, o conforto do banco é muito legal. Aqui, o terceiro ocupante, praticamente, é que o assento aqui está no mesmo nível, não tem um túnel pronunciado aqui, é totalmente plano o assoalho. Alguns dizem que é plano porque não tem cardan. Não, gente, está errada essa informação. Quando você tem o túnel no carro, não é porque tem que passar o cardan ou escapamento. Aquele túnel é para dar rigidez ao monobloco. E nesse caso aqui, quem te dá essa rigidez, que ajuda nessa rigidez, é a própria bateria que está aqui embaixo do assoalho. Então é por isso que você consegue fazer um assoalho plano aqui para o ocupante, né? A parte de conforto, aqui você tem o quê? Esse descansa-braço, aquele detalhe, né, de porta-copo que a gente já viu em outros veículos. E olha que bacana, alguns detalhes, né, pequenos, mas que fazem diferença. Aqui a parte de fixação de assento infantil. Você vê que tem as duas fixações aqui e tem o quê? Tem uma orelhinha aqui para puxar, né? A hora que você puxa, para quê? Justamente para abrir os pontos de fixação inferior e, obviamente, tem o ponto de fixação superior no encosto. São capacidade para colocar dois assentos infantil aqui na traseira. Visibilidade daqui é excelente, ou seja, apesar do encosto do banco dianteiro ele ser alto, com encosto de cabeça integrado, permite assim uma boa visualização para frente, né? E o teto escuro é aquilo que eu não gosto, mas o teto solar acaba dando toda aquela claridade, aumentando a sensação de espaço. Saídas de ar climatizado aqui para trás, não falta, e não falta conforto de climatização na traseira. Tem na coluna uma saída, no pé tem outra saída de ar climatizado e aqui na extensão do console são outras duas saídas. O sistema de ar-condicionado é de 4 zonas, ou seja, para o motorista, para o passageiro dianteiro e separadamente para os 2 passageiros traseiros, sendo que o controle está todo feito por esse painel aqui no console. 2 tomadas USB do tipo C em cada encosto de banco, dá para você conectar até 4 aparelhos aqui simultaneamente. Bom, pessoal, antes da gente sair para dirigir o carro e conhecer um pouco mais da parte frontal, deixa eu explicar para vocês a parte de carregamento. Bom, aqui está a porta de carregamento, são 2 portas, né? A porta superior, está até marcada aqui, AC, corrente alternada, e a parte de baixo, DC, corrente contínua. Esse carregador de bordo que vem no carro, a gente pode ligar ele em qualquer tomada 110 ou 220 que esteja
bem aterrada, cumprindo com as normas brasileiras de instalação elétrica. E o conector aqui do carro é do tipo 2, que é esse daqui, e não tem muito segredo, né? Com esse carregador, ele é de apenas 1,9 kW. O que acontece? A bateria do carro tem 111 kW. Então, se você dividir 111 por 1,9, você vai ver quantas horas vai demorar para carregar utilizando esse carregador. Então, por isso que ele é um carregador de emergência. Caso você vai para um hotel, para alguma coisa que não tem, você pode usar isso daqui para uma emergência e ganhar alguma quilometragem. O BMW iX, nesses dois sistemas de carregamento, o que acontece? Quando você usa o carregador completo, né, que é o que faz a carga do tipo corrente contínua, ele recebe até 195 kW. Ou seja, em 40, 45 minutos você consegue ir de 0 a 100%. Bacana. Lá em Caraguatatuba é um carregador de 150 kW, eu cheguei lá com 50%. Enquanto eu tomei um café, comi um pão de queijo e voltei para o carro, já estava com 95%. Então, tranquilo, né? Porém, se você vai usar um carregador, mesmo desses wallbox de 20, 30, 40, até 50 kW, mas usar somente a carga corrente alternada, que é esse superior aqui, que é um conector igual a esse, não adianta o carregador ter 40, 50 kW. O máximo que esse carro aceita é 11 kW. Tá? Isso significa que a carga completa da bateria é de são quase 11 horas. Então, por isso que é importante, nesse tipo de carro, sempre procurar um carregador de corrente contínua, que é um pouco mais difícil de se encontrar ainda aqui nesse país. Chegando aqui na frente agora, naquela posição que a gente gosta, primeira coisa, a chave presencial, ela tem até um lugar aqui, caso queira acomodar, fica bem acomodadinha aqui. Mesma coisa para o celular, embaixo aqui do console tem o ponto de carregamento por indução, onde tem também 2 pontos de USB-C. A gente já começa a ver aqui alguns detalhes do interior do carro, né? Primeiro são essas imitações de cristais que você tem aqui nas portas para a parte de regulagem do banco, a memória, ajuste do volante elétrico, distância e altura. Essas imitações de cristais também a gente encontra nesses comandos aqui no console central. E por aqui você tem todo o comando da central multimídia. Funciona como se fosse um mouse, né? Como vocês já viram aqui, é uma tela, parece que tem aqui uma tela contínua, mas na verdade são duas telas, né? Uma tela aqui que ela é configurável, que é o quadro de instrumentos, e a outra que é a central multimídia, que é também uma central de controle do carro. Vocês podem ver aqui a quantidade de ícones que você tem aqui para fazer configurações. Isso aqui você precisa de... Eu estou uma semana com esse carro, já tem funções que eu ainda não aprendi a utilizar. Mas o que é mais bacana é ver que tem vários ícones aqui que aparecem como CarPlay. Então, por exemplo, o PlugShare. O PlugShare é um aplicativo que está no meu celular. Você pode buscar os carregadores de bateria mais próximos da onde você está. O interessante dessa central multimídia aqui, ela também funciona por gestos, né? Então, por exemplo, se você quer aumentar o volume do rádio, basta você fazer esse gesto aqui, ele aumenta o volume do rádio ou ele diminui o volume do rádio. Se você quiser mudar de música, basta fazer esse outro gesto, ele muda para a próxima música. É uma coisa assim, bem prática, que é legal, que se você não depende, né, do controle aqui do console central ou do controle do volante. Bom, voltando aqui para o quadro de instrumentos, ele tem várias configurações que são possíveis de serem feitas, né? Então você tem desde um quadro bem simples, onde marca praticamente somente a velocidade, como você pode também ter outros tipos de conteúdo ou layout, né? Então, por exemplo, aqui ó, seria o layout mais tradicional, e dentro desse layout tradicional você pode escolher alguns outros conteúdos. Aqui é o consumo, a autonomia, né, o alcance com a carga da bateria, a aproximação de um carro que vai à frente. Do lado esquerdo está
o nosso velocímetro, que cresce no sentido horário, e do lado direito tem o indicador de consumo de potência, né, que cresce no sentido anti-horário. O formato, né, do quadro de instrumentos está no mesmo formato do volante, né? Você vê que é um volante octagonal com uma base aplanada. Num primeiro momento, na hora que você vê esse volante, você fala assim, putz, isso aqui vai ser esquisito dirigir. Mas, gente, depois que você se acostuma a dirigir com isso aqui, é muito agradável. Os comandos do volante, praticamente do lado esquerdo a gente tem um comando de velocidade de cruzeiro, o que é bacana nesse carro também. O velocidade de cruzeiro você pode ter os dois tipos. Você pode ter o adaptativo, aquele que regula, né, a velocidade pela velocidade do carro que vai à frente, ou não. Você pode ter o controle de cruzeiro normal. Então depende do teu gosto de condução. O sistema de som são 30 alto-falantes espalhados por dentro desse carro, que a gente consegue o quê? Regular a intensidade de resposta 3D. O que significa isso? Ele tem alto-falantes colocados, instalados dentro do encosto dos dois bancos dianteiros. Então você sente a pressão sonora nas suas costas. Então um negócio bem bacana. Tem uma experiência 4D aqui também que ele faz. Então com o carro parado, você consegue, além de sentir o som dentro do carro, toda a parte de acústica, também tem essa imagem aqui de imersão. Mas isso só funciona com o carro parado. Aí se você quer abaixar um pouco o volume, ele baixa o volume. Você quer aumentar o volume, bom, daria para a gente ficar aqui brincando o resto do dia, né? Mas não é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para dirigir esse carro e conhecer algumas funcionalidades. Então vamos primeiramente no posto de gasolina, vamos levantar, vamos dar uma olhada por baixo, tá? E depois a gente volta para acelerar aqui na estrada. Chegamos aqui no posto Avenida Souzas, em Souzas, e vamos fazer aquela análise técnica. O carro tem um bom ângulo de ataque, a gente vê que não tem raspados aqui nessa parte frontal, ele é todo fechado, né? E aquela nossa frustração de não conseguir abrir o capô, aqui por baixo a gente também não consegue ver nada da parte de motorização do carro. Ele é totalmente fechado, a parte frontal aqui protege justamente a parte de direção do motor. O que dá para ver bacana é a configuração da suspensão, né? O triângulo inferior ele é formado por dois braços, tem aquela condição de duplo articulador, duplo braço sobreposto, né? Que tem esse braço embaixo e mais outro braço lá em cima. Daqui a gente vê a parte do amortecedor e do sistema de mola pneumática, a barra anti-rolagem, né? Aqui está a semi-árvore que leva a potência para a roda dianteira, tudo fechado até esse ponto aqui, até chegar no eixo traseiro mesmo, que tem um sub-chassis que ancora toda essa suspensão de multibraço, e que ela tem defletores de ar aqui para melhorar o fluxo de ar, melhorar a parte de aerodinâmica, e o fechamento aqui atrás também vê que ele é totalmente fechado, dando aquela saída de ar aqui para o para-choque traseiro. Agora vamos lá para a estrada e vamos avaliar como é que fica isso dinamicamente. Bom, chegamos aqui naquele trecho de paralelepípedo e aquilo que eu disse, né? O pneu, por ter aquele flanco alto, mesmo sendo um série 40, ele tem um nível de aspereza bom para esse tipo de rodagem aqui. A mesma coisa eu digo da parte de equilíbrio de suspensão. Então, é uma suspensão de molas pneumáticas, né? Ao invés de ter uma mola espiral, elas são bolsas de ar que fazem a parte de sustentação do veículo.
e acaba dando um bom equilíbrio, mesmo na passagem de lombada, tudo mais, ele fica bem agradável. E o que é interessante, nós estamos dentro de um BMW. BMW, ela tem por essência na sua marca fazer carros naquele conceito do fun to drive, né? Ou seja, um carro divertido, bom para dirigir, que te dá muita esportividade, muita segurança, muita capacidade de tração e de condução. E é isso que a gente vê nesse SUV aqui elétrico de 2,5 toneladas, né? Ele é bem agradável, a parte de direção, resposta, centragem do volante é um negócio perfeito. E o sistema de permanência em faixa, além de ele te dar um aviso na hora que você está comendo a faixa, obviamente quando a faixa está pintada no solo, né, não nesse momento que essa estrada está em reforma ainda, ele também te posiciona no centro da faixa. Isso é uma coisa que é um pouco, para mim, da minha maneira de dirigir, tornou um pouco de incômodo. Por quê? Eu tenho o conceito de dirigir um pouco mais para a esquerda do centro da faixa. Até aquele coisa nossa de brasileiro paulistano, para deixar o corredor para as motos passar aqui e ninguém levar teu retrovisor, né? E o sistema acaba sempre te puxando mais para o centro da faixa. Então isso em algumas situações incomoda. Mas a hora que você relaxa e deixa isso acontecer de uma maneira mais natural, praticamente é uma condução semi-autônoma. Você só mantém as mãos no volante e o carro vai fazendo as curvas quase que automaticamente e seguindo o meio da pista. Além do controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, ele tem um outro sistema que, mesmo sem estar com o controle adaptativo ativado, tá? Ele também faz uma frenagem adaptativa ou uma redução de velocidade em função do trânsito da sua via. Então eu vou usar esse carro aqui na nossa frente, esse Corsinha, para mostrar isso aqui, ó. Eu estou chegando perto do Corsa e praticamente o que? Ele vai me indicando, opa, está chegando muito perto. Se eu tirar o pé do acelerador aqui, ó, ele já automaticamente freia. Tá? Por quê? Porque ele já vai buscar uma distância maior. E aqui no painel acendeu o quê? Uma luzinha vermelha avisando, ó, você está muito perto do carro à frente. E essa distância também você tem 3 níveis de ajuste aqui pela central multimídia. Eu vou fazer de novo aqui, aproximar de novo. Quero que eu vou aproximando. Ele vai me indicar, opa, você está muito perto. Ele já me indicou que eu estou muito perto. Ele está freando. Ó, estou sem botar o pé no freio, no acelerador. Ele já reduziu a velocidade para a velocidade do carro à frente. Em termos de desempenho, são os 523 cavalos e os 78 kgfm de torque. Esse segundo dado é o que mais importa, né? Por quê? O torque no carro elétrico ele é instantâneo. Então, se você triscou o pé no acelerador aqui, ó, ele já acelera e continua crescendo de velocidade. É bem bacana, é um desempenho assim que deixa qualquer um que gosta de desempenho emocionado aqui ao volante, ou sentado do lado, ou sentado atrás, que eu levei uns amigos para dar uma volta também. O 0 a 100 também é outra coisa que não dá para a gente fazer aqui, nós não estamos numa pista, mas dá para a gente fazer uma retomada aqui, fazer uma retomada pequena aqui, ó, de 40 a 80 por hora. Essa tração nas 4 rodas por demanda, para que você entra num trecho de curvas, você vai dando potência, você, não digo que vai sentindo, mas o carro automaticamente ele faz toda a compensação e coloca mais tração na dianteira ou mais tração na traseira, de acordo com a necessidade, de acordo com a condição do piso. E eu tive uma situação de estrada
que eu estava com o controle adaptativo acionado, andando, sei lá, 110, 120 por hora, que era o limite da via. E aí teve uma curva que eu tinha que fazer. Então, o que eu percebi? Que o sistema, ele até reduz um pouco a velocidade de acordo com o ângulo de volante que você está dando. Tá? Então, em outra situação que eu percebi isso, aquelas alças de acesso, né? Você está saindo de uma rodovia e entrando em outra rodovia. Normalmente essas alças são de 60 por hora. Você entra ali e ele faz a compensação de velocidade também. Para a parte de regeneração de energia, tem aquele sistema aqui pela alavanca aqui de seleção, que é Ré, Neutro e Drive. Tem uma posição a mais que você dá uma selecionada aqui. Entrou, modo B, aqui no painel no quadro de instrumentos. O que é isso? É aquela situação que você dirige apenas com um pedal. Com o pedal de acelerador você acelera e ao tirar o pé do acelerador, ele vai fazendo a frenagem. Então você tem como dosar essa frenagem de acordo com o curso do pé do acelerador. O interessante é que para descer a serra Tamoios lá para Caraguá, se você andar nesse modo B, você praticamente não consegue descer a serra, porque ele freia mesmo o carro, ele para o carro. Então você tem que vir dosando, mas você só dosa no pedal do acelerador e você vai descendo a serra devagar. Bom também para dirigir em trânsito de cidade, que você praticamente não tem que ficar tirando o pé de um pedal para o outro. Eu gosto desse modo, principalmente para a cidade. Bom, dentro daquele conceito da BMW de estabilidade ao dirigir, nesse trechinho de curva aqui a gente percebe outra coisa. As rodas traseiras, elas têm esterço também. Então, em curvas assim de maior velocidade, elas esterçam para o mesmo lado que a gente está esterçando as rodas dianteiras. E ao fazer uma conversão, como essa nós vamos fazer aqui nesse trechinho, o que essa roda traseira faz? Ela esterça no sentido contrário, tá? Fazendo com que diminua o diâmetro de giro. Assim, aqui você percebe rapidamente aqui assim, ó, a traseira do carro, parece que o carro tá pivotado no centro aqui e jogando a traseira. É bem interessante essa reação. Bom, agora que a gente está chegando naquele trecho de subida da estrada, vamos também fazer aquela aceleração e a medição do nível de ruído, só para a gente perceber como que é o ruído de rolagem, como que se comporta, né? Lembrando, não é um teste de desempenho, é só para a gente ver o nível de ruído. E depois no site eu coloco lá os gráficos a 60, a 80 e a 100 km por hora. Estamos com o sistema instalado, vamos fazer um controle de uma arrancada aqui em subida, tá? E vamos ver qual que é o nível de ruído, né? Então eu não falo durante a aceleração para que o aparato aqui não capte minha voz, né? Então vamos lá, gravando. Bom, o que a gente viu aqui? 65 decibéis apenas de ruído. Muito bom para uma condição dessa. A rodagem também dos pneus, você vê que não é uma rodagem, não é um ruído de rodagem que incomoda. E ainda falando da parte de conforto, então além do conforto natural que esse banco dá, ele tem alguns recursos a mais, né? Ventilação, tem o aquecimento, ele tem também para o motorista um sistema de massagem que você consegue fazer com que ele gradue, apoio lombar e o interessante é que tudo isso pode ser ajustado através desse controle aqui. Agora eu vou usar essa entrada da fazenda aqui para mostrar também um outro recurso que é a câmera 360, né? Na hora que a gente ativa o modo Ré, a gente vê ali a condição, né?
é uma resolução muito boa e tem algumas funções adicionais. Uma dessa, visão lava-jato. Por aqui você vê se você está realmente entrando no trilho certo do lavador. Tem um sistema de limpeza de câmera que você tanto pode fazer a limpeza na dianteira ou na traseira. Então tem essa visão 3D também, que você consegue fazer o carro ver a posição que você está, e você usa esse controle central aqui do console para fazer a visão 3D. Então são recursos a mais que o BMW iX nos oferece. Por mim, esse carro aqui eu passaria o dia inteiro fazendo curvas com ele. É muito bom, demais. E uma coisa que eu não comentei ainda do pedal de freio, né? Isso é praticamente a modulação entre a regeneração de energia elétrica e a aplicação do freio. Você praticamente não percebe quando está entrando um, quando está entrando outro. Isso é uma interface muito boa, muito bem calibrada também. A modulação do pedal de freio também, ela é bem progressiva. Você não percebe o momento que está entrando a regeneração ou a aplicação dos freios de serviço. Uma calibração muito bem feita. Então, além de te dar segurança, dá conforto para dirigir, tanto em estrada quanto em trânsito urbano. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí seus comentários, suas perguntas, que a gente tenta responder a todos. E até a próxima.